Irmãos e irmãs, nesta terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e irmãs, a barca sempre foi considerada pelos padres da Igreja como a imagem da Igreja que está singrando no mar do mundo, sendo tentada, sendo influenciada pelas intempéries e tempestades, pelo mar revolto, como nós acabamos de ver no Evangelho. Mas Jesus está dentro da barca e também representa a vida de cada um de nós, que passamos por altos e baixos. As tempestades da vida são inesperadas. Por exemplo, o coronavírus não estava previsto na nossa agenda. Um acidente, desemprego, uma morte, uma crise conjugal, tudo isso representa tempestades. As tempestades não enviam e-mail, chegam sem avisar, nos pegam de surpresa e muitas vezes nos desestruturam. O fato de os discípulos estarem com Cristo não os livra da tempestade. A presença de Cristo não nos poupa dos problemas e das tempestades. Nós vemos claramente no Evangelho de hoje essa verdade. Ser cristão não consiste em viver numa redoma de vidro ou numa estufa espiritual. Jesus, por exemplo, foi numa festa de casamento, nas bodas de Caná, e mesmo estando lá, faltou vinho. Qual a mensagem da tempestade, nós poderíamos perguntar? É que podemos confiar em Jesus nas crises da vida. Essa é a grande mensagem. As tempestades são perigosas. Nós vimos no Evangelho que a barca estava sendo coberta pelas ondas. São Marcos ainda é mais enfático. As ondas se jogavam para dentro do barco e o barco já estava se enchendo. É uma sensação até de afogamento. Assim acontece muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos no mar tempestuoso, nos problemas terríveis que assolam a nossa existência. As tempestades da vida são esmagadoras. Muitas vezes são maiores do que as nossas forças. E nossos esforços não são suficientes, como nós vimos que os discípulos não deram conta sozinhos. Precisamos do Senhor. E poderíamos perguntar como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. De um lado, vemos os discípulos desesperados em guerra entre eles, atônitos, e Jesus placidamente dormindo. Na hora de maior dificuldade na vida dos discípulos, Jesus estava dormindo. Como diz São Marcos, ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. O drama maior dos discípulos talvez não tenha sido a tempestade, e sim o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. E às vezes, na nossa vida, nós temos a sensação de que Deus está dormindo. Mas o Salmo 121 diz: Não dorme nem cochila o guarda de Israel. Depois de esgotarem todas as forças, os discípulos gritaram:
Mestre, não te importa que pereçamos? Esse grito revela medo. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Essas palavras se assemelham mais com uma crítica do que com um pedido de ajuda. É mais fácil nós reclamarmos de Deus do que depositar nossa ansiedade aos seus pés. Esse grito revela um pouco de fé. Por isso que Jesus vai dizer, homens de pouca fé. Mas havia pelo menos um pouco de fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam invocado a Jesus. Mas esse grito revela uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé realmente madura, não teriam entrado em pânico e em desespero. A causa do desespero não era a tempestade, era a falta de fé. O perigo maior que eles enfrentavam não era a tempestade, mas a falta de fé dentro deles. Talvez não seja diferente em nós. Embora dormindo, Jesus sabia das necessidades deles. Jesus já havia provado que se importava com eles. Por isso, Jesus os adverte: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? E os discípulos falharam na prova, falharam no teste. Qual era a prova? A tempestade. O resultado foi esse: apresentaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Eles enfatizaram muito mais o vento do que a presença de Jesus. E São Mateus deixa bem claro que Jesus entrou na barca. Jesus entrou na história dele, entrou na vida deles. E mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, diz o salmista. A presença de Cristo não evita a tempestade, mas ele nos ampara, o Cristo nos ampara. A presença de Cristo na tempestade é o nosso porto seguro. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos tiveram medo porque esqueceram de que Jesus estava com eles, de que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Criador do vento e do mar, está na barca. Não tenhamos medo, ele está na nossa vida. Jesus sabia que aquela tempestade viria, pois ele sabe todas as coisas. A tempestade estava na agenda de Jesus. Fazia parte do treinamento dos discípulos. Jesus dormiu porque descansava placidamente na providência do Pai. Jesus dormiu porque sabia que a tempestade seria pedagógica na vida dos discípulos, iria ensinar algo. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado os discípulos. Jesus dormiu porque estava totalmente seguro na vontade do Pai, como aquele homem da parábola que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente. Isso é paz no vale tenebroso. Aquele que estava na barca é o Criador da natureza. Ele controla o universo. O evangelista quer demonstrar que Jesus tem poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar, ou seja, Jesus é Deus. Por isso que ele se levantou e ameaçou os ventos e o mar, e se fez uma grande calmaria. São Marcos vai ser mais enfático. Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor. O nosso maior problema não está ao nosso redor,
mas está dentro de nós. O Senhor é o nosso defensor. O problema não é a tempestade, é a forma como nós enxergamos a tempestade. Queremos, muitas vezes, dominá-la sem Cristo. E no desespero é que nós vamos procurar o Senhor, mas Ele sempre está presente. Por mais que pareça estar dormindo, Ele está conosco. Dormindo provavelmente estava a fé dos discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.